Pessoal, dando continuidade aí no nosso curso de pós-graduação da disciplina de Gerência de Produção, eu sou o professor Ricardo Almeida, estarei com vocês aí durante essa disciplina. Vamos começar aí falando sobre lote econômico. O que é o lote econômico? Lote econômico é a quantidade ideal de matéria-prima que precisa ser adquirido, de forma que essa aquisição, os custos dessa aquisição, não tem impactos tão significativos no preço final do produto que está sendo comprado. Por exemplo, é interessante analisar, cada caso é um caso, cada empresa tem a sua quantidade específica, de acordo com a localização do fornecedor, localização de empresa, custos logísticos, custos de armazenamento, entre outros. Então, para cada empresa, para cada situação, é uma análise que tem que ser feita nesse lote econômico, não pode se generalizar. Qual é o conceito do lote econômico? É comprar na quantidade certa, visando reduzir os custos de logística, os custos de pedido, os custos de armazenagem, de estocagem e descarregamento do material, de transporte interno dentro do logístico, enfim. Então, a gente não pode comprar nem pouca matéria-prima, de forma que você faça constantemente vários pedidos, isso é ruim, porque você vai pagar vários fretes, e também tem que comprar muita quantidade, porque você vai comprar muita quantidade, essa quantidade vai precisar ficar estocada e você vai ter o custo de estoque, que também é um custo relativamente alto. Então, o ideal é comprar ali no meio termo. Tá? Isso vai, como eu disse, vai depender de matéria-prima para matéria-prima, de empresa para empresa, de localização de fornecedor, de custos fixos de estoque. Então, cada análise tem que ser feita independentemente. Hoje em dia, essa ferramenta é um pouco mais complexa de ser utilizada nas empresas, porque a variação de matéria-prima ela não estabelece um padrão constante, né, um consumo constante. Então, tem muita interferência e muita incerteza na produção, que às vezes pode gerar algum transtorno, ou falta de matéria-prima, ou muitas vezes o excesso, né, a empresa não está consumindo aquela matéria-prima e ela fica parada no estoque. Se for uma matéria-prima perecível, por exemplo, pode chegar a vencer a data de validade e causar outros problemas, até perda da matéria-prima. Então, esse lote econômico é uma ferramenta muito interessante, né? É muito viável, mas desde que seja feita com cautela, para produtos que sejam bem rotineiros no consumo, que você já tenha uma certa previsibilidade da demanda desses produtos ao longo do mês ou ao longo do ano. Bom, então quais são os fatores importantes na determinação do lote econômico de compra? Um deles, espaço físico para armazenamento. Você precisa saber quanto custa armazenar esse produto dentro da sua empresa. O armazenamento custa dinheiro, o espaço físico custa dinheiro para a empresa. E qual a capacidade também do seu armazenamento? Você vai comprar uma determinada matéria-prima, ela vai ocupar espaço de outras matérias-primas? Sim. Então, daí isso que precisa também ser analisado para chegar nesse fator aí determinante do lote econômico. Outra coisa, capital necessário para aquisição e manutenção. Quanto de dinheiro a empresa tem disponível no fluxo de caixa, né, que possa ser investido em estoque, que possa ser gasto em estoque. Então, isso é necessário também saber esse valor, essa previsão, de forma que você consiga, né, comprometer o dinheiro da empresa que naquele momento ali esteja reservado para isso. Variação de quantidades consumidas ou vendidas, principalmente se for produtos sazonais, que tem uma grande variação, né, de consumo, tanto de venda do produto. Esses produtos sazonais é um pouco mais complicado você adotar o lote econômico, porque eles têm uma alta demanda de produtividade num determinado período do ano, e depois, num outro determinado, uma baixa demanda, gerando, assim, muita incerteza no seu consumo. E o risco de falta da matéria-prima, que venha prejudicar a produção, com perdas, né? Perdas de vendas, perdas em questão a paradas de linha, né? E também até satisfação dos clientes, você não tem o produto para entregar naquele determinado momento. Então, você também não pode reduzir muito o seu lote, uma vez que ele começa a ficar um pouco mais caro por recentes recursos logísticos que você vai precisar para comprar matéria-prima. E outra que você pode faltar o produto no final. Você pode parar a linha de produção porque você não tem aquela matéria-prima para produzir aquele produto em um determinado dia. E outra questão também é a variação do preço do produto ou matéria-prima.
Alguns produtos são cotados em dólar, há uma variação do dólar. Outros produtos, como eles são sazonais, há uma variação de preço na sazonalidade desses produtos. Então, isso tem que ser levado em conta, tá? Porque esses produtos, ou matéria-prima, quando for comprado, tem que saber se você está comprando num determinado período de alta ou de baixa do preço e o que isso vai impactar no tamanho do seu lote. Bom, legal, mas a gente está falando de lote, de estoque, enfim, o que a gente pode considerar aí como estoque, aonde a gente pode aplicar essa ferramenta? Nas matérias-primas, né? Todo processo produtivo tem um estoque de matéria-prima, então você consegue identificar o lote econômico dessa matéria-prima para poder fazer a compra na quantidade certa que vai te dar um gasto menor comprando aquela quantidade. Os materiais em processo, também chamado WIP, que é Work in Process, são os materiais que ficam dentro do processo produtivo. Produto acabado, também os estoques de produto acabado. Você terminou de fabricar o produto e ele está pronto para venda, está aguardando lá em estoque. O que você vai fazer com esse produto? Os itens de manutenção, reparo, operações, geralmente são almoxarifados de manutenção, onde tem várias peças de manutenção. E reparo e operações, que são os itens de operações rotineiros da empresa, né? Produtos de higiene, produtos de limpeza, entre outros. E também o estoque de produtos para revenda. Se você é um revendedor, né, você trabalha com o seu próprio estoque, você compra um lote de tais produtos e armazena na sua empresa para depois, posteriormente, revendê-los. Tá? Mas qual a quantidade correta e satisfatória financeiramente para você poder comprar esses produtos? Bom, e os conceitos básicos aí, por que surgem os estoques? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Por que a gente precisa de estoque? Por que ele existe? Né? Por que ele surge? Por que é necessário? Bom, vamos dar uma olhada aqui nos principais pontos. Um deles, é inviável ou impossível coordenar o suprimento e a demanda. A gente não consegue ter uma previsão concreta de vendas para, obviamente, ter um estoque específico daquilo que só vendeu, ou seja, a gente só vai produzir aquilo que foi vendido. Então, isso é complexo. Né? O mercado consumidor, ele também não, ele segue um padrão, mas não tem um número fixo. Então, isso daí afeta de tal forma que você tem que manter um certo estoque para poder atingir uma produção mínima para poder suportar as vendas e não deixar de vender porque está faltando produto por falta de matéria-prima, por exemplo. Outro conceito, por que surgem os estoques? Incertezas ou previsões de suprimento e demanda. Né? Daí surgem os estoques de segurança. Você precisa ter uma parte armazenada para garantir que num pedido maior, né, ou numa eventualidade que aconteça, você consiga suprir essa produção que você não conseguiu prever e foi no nível acima. Preencher o pipeline, os canais de distribuição, ou seja, você precisa produzir e colocar produtos à venda. Depois de vendido, esses produtos precisam preencher todo o pipeline, ou seja, precisa ter o distribuidor, o atacadista precisa ter esses produtos, né? E também os seus clientes também precisam ter esses produtos também em forma de estoque, tanto na venda quanto no estoque interno para poder abastecer os pontos de venda. E também especular com os estoques, porque alguns produtos são escassos, surge alguma escassez, ou oportunidades, principalmente aqui nos produtos sazonais. São os produtos que variam muito de preço perante a sua sazonalidade. Bom, e quais são as funções da gestão do estoque? O que um gestor de estoque vai fazer no dia a dia, né, e qual que é o seu principal objetivo? Determinar o que manter em estoque. Então, esse que é um ponto, um critério bem específico do que a empresa produz. A gente está falando, por exemplo, aqui de estoque de matéria-prima. Quais as matérias-primas vão ser armazenadas, em quais quantidades. Também os estoques de produtos de MRO, né, produtos suplementos, entre outros. Outro ponto importante, determinar quando reabastecer. Tem que existir um pedido, né? Todo pedido tem que ser feito para garantir o reabastecimento do estoque, mas esse pedido tem que ser feito também no tempo certo, considerando o tempo de entrega, né, o prazo de transporte até a chegada do produto do fornecedor ao cliente, que é o chamado lead time. A gente vai ver isso um pouquinho nos slides para frente.
Determinar quanto requisitar, aqui entra o maior conceito do lote econômico. Acionar o processo de reabastecimento, ou seja, quando reabastecer, principalmente a linha produtiva, a matéria-prima sair do estoque, entrar na linha produtiva, que é um reabastecimento de linha. E a função principal, que é receber o produto ou matéria-prima, conferir, fazer a conferência, bater os dados com notas fiscais, quantitativo de nota, entre outros. Estocar, levar esse produto e armazenar no local seguro. E suprir os materiais conforme os requisitos pelos usuários. De acordo com a produção, vai solicitando matéria-prima. Esse produto, essa matéria-prima, tem que sair dos seus estoques e ir até a linha de produção. E também manter a acuracidade dos saldos. Esse que é um dos itens mais importantes, que gera mais desafios aí para os gestores também. Por quê? Você precisa manter o estoque físico com o estoque virtual. O estoque virtual que está listado no software de ERP, por exemplo. Tá? Você tem lá em todo o seu software uma lista com todos os materiais e o quantitativo. E muitas vezes acontece desse estoque virtual não bater com o estoque físico, que é onde é necessário fazer os inventários, que as empresas fazem esses inventários, geralmente aí de acordo com a sua necessidade de 6 meses ou anual, para garantir que realmente esteja tudo correto nesses números especificados. Bom, daí vem o conceito lá, o estoque. Então, ele é mocinho ou é vilão? A gente precisa realmente ter estoque ou não precisamos não ter o estoque? Qual que é o conceito? Vamos entender agora as duas partes. Por que a gente precisa ter e também por que a gente não deveria ter. Razões para manter o estoque. Melhorar o nível de serviço prestado. Então, se a sua empresa... o que seria esse nível de serviço? Você ter uma certa gordura, um certo estoque de segurança, né, como diz o último item aqui, servir como segurança contra contingências, para poder, numa determinada situação, o seu cliente fez um pedido um pouco maior esse mês, você conseguir atender esse cliente. Incentivar economias na produção, ou seja, vamos ter estoque para incentivar algumas economias de produção, né, principalmente com gastos relativos ao processo. O que acontece? Eficiência de processo. A máquina, o que entra de matéria-prima numa máquina do setor produtivo, ela não entrega 100% daquela matéria-prima. Há uma perda, né, durante o processo produtivo. Então, esses processos produtivos precisam ser identificados suas respectivas perdas e também corrigidas essas respectivas perdas. Permitir economias de escala nas compras e no transporte. Legal. O que é essa economia de escala? Geralmente comprar em grandes quantidades. Vou comprar em grandes quantidades, eu tenho um abatimento no valor. Ou seja, quanto mais eu compro, maior desconto o meu fornecedor me dá. Legal. Só que isso precisa entrar no conceito de lote econômico, que a gente vai ver depois aqui como calcula esse lote econômico, né, para você não sair comprando muito, porque se você compra muito, você está reduzindo o seu custo de aquisição, mas está aumentando o seu custo de estoque. Tá? Então, tem que levar em consideração esse custo de estoque. Agir como proteção no aumento de preços, geralmente produtos atrelados ao mais estrangeiro, produtos atrelados ao dólar. Se você prevê que vai ter uma alta do dólar, ou produtos sazonais, que está entrando na época de sazonalidade daquele produto que o custo vai aumentar, você pode comprar antecipadamente uma quantidade um pouco maior, para garantir aqui uma proteção no preço. E proteger as empresas de incertezas na demanda no tempo de ressuprimento. Porque seu fornecedor, muitas vezes, ele também não consegue te entregar no tempo constante. Você compra uma matéria-prima do fornecedor, ele te entrega em 30 dias. Você pode fazer uma outra compra e demorar 45 dias para te entregar. Então, o fornecedor também tem os seus problemas de matéria-prima para fornecer para o seu cliente final. E servir como segurança contra contingências. A gente falou aqui em cima, né, na parte de nível de serviço prestado. Bom, mas quais são as razões para não ter o estoque? Por que a empresa não é desejável que a empresa mantenha estoque? Um deles, alto custo de capital de giro investido. Esse dinheiro que foi comprado e materializado em mercadoria, e a mercadoria ainda não foi processada,
está lá parado. Você poderia pegar esse dinheiro, investir em alguma outra coisa que tiver, algum outro produto que a empresa conseguisse um retorno mais rápido, ou até investir no setor bancário, no setor financeiro, por exemplo, dando retorno, né, ao invés da mercadoria ficar parada, e mercadoria parada ela está gerando gasto, ela está gerando custo de estoque, entre outros. Outra razão para a gente não manter estoque, necessidade de espaço físico. Espaço dentro de empresa custa dinheiro, é caro também esse espaço. Aí você tem todos os custos operacionais incluídos aqui nesse espaço. Você precisa ter pessoas para tomar conta desse estoque, você precisa ter pessoas para movimentar o estoque, você precisa ter pessoas para conferir, para zelar pelo estoque, você precisa ter espaço físico com instalações apropriadas. Perdas no estoque, o estoque parado ele pode gerar perdas. Algum produto químico pode rasgar sua embalagem, pode perder o produto, principalmente produto químico, produtos alimentícios. Produtos alimentícios, principalmente, têm um tempo de vida, ou seja, que o tempo de validade do produto. Se você não consumir o produto na validade, ele tem que ser descartado. Custos dos seguros, dependendo da sua matéria-prima, né, do seu produto, você precisa fazer seguro. Geralmente, grandes empresas são seguradas por seguradoras, né, e o estoque também entra nessa contagem de seguros. Então, você pode perder o estoque também por outros motivos. Maiores despesas administrativas, o custo de pessoas para fazer todas as partes administrativas, emissão de nota de entrada, saída, conferência, estocagem, tudo. E também falta de liquidez financeira, como a gente falou anteriormente, né? Você, ao invés de pegar o dinheiro e comprar o produto e manter estoque, você pode aplicar uma simulação financeira ou algum produto financeiro e ganhar dinheiro, né? O estoque parado, não. Uma vez que você comprometeu o seu produto e comprou o estoque, você está com aquele dinheiro parado, ele só vai reverter para a empresa quando aquele estoque for processado, no processo produtivo, gerar um produto final, e assim poder ser vendido. Bom, então podemos ver aqui que toda a cadeia de supply chain de abastecimento, né, desde lá do fornecedor, né, o seu fornecedor ele precisa também ter um estoque de produto acabado, porque esse produto acabado vai ser a matéria-prima para o seu processo aqui dentro dessa fábrica. Então ele precisa ter um estoque para poder fornecer aquele produto para o seu consumidor no tempo desejado. E você, como consumidor dessa matéria-prima, também necessariamente precisa ter um estoque interno na sua empresa para garantir a efetividade do processo produtivo. Esse processo produtivo, como a gente falou, vai gerar incertezas, né? Previsão de vendas, variação na previsão de vendas, entre outros itens. E depois que você processou essa matéria-prima, você tem o seu produto acabado, o seu produto final. Também é necessário, assim como o seu fornecedor, ter uma quantidade de produto acabado em estoque, para você poder servir o cliente com tempo hábil. Né? O cliente ele não comprou o produto, ele precisa daquele produto. Então, para você ter uma certa segurança e não perder vendas, principalmente. Depois, vai lá para o distribuidor. O distribuidor que vai distribuir o seu produto também precisa manter um estoque interno lá para poder abastecer os clientes de varejo. O varejista compra do distribuidor, o distribuidor imediatamente já carrega o seu produto no caminhão, no apoio logístico e entrega para o varejo. E o varejo também, de certa forma, também precisa ter um estoque menor lá para poder suprir as gôndolas, suprir ali os pontos de venda para deixar o produto à disposição para o cliente final, o consumidor final. Então, olha só, ao longo de toda a cadeia produtiva, ao longo de toda essa cadeia aqui de supply chain, desde o fornecedor, o processo produtivo, o distribuidor, varejo e cliente final, existe estoques ao longo de todo esse processo de supply chain. Então, a gente pode perceber que o estoque é importante, mas ele tem os seus aspectos negativos, né? Custos, espaço físico, entre outros, que precisam ser levados em consideração. Cada empresa tem que fazer o seu ajuste, não tem como falar o estoque fixo necessário. Tá? Isso vai variar de acordo com a demanda, de acordo com o consumo. Então, cada empresa tem que fazer a sua análise, cada empresa tem que fazer o seu estudo, baseado nessa teoria que a gente vai ver do conceito de lote econômico, focando assim, né,
eliminar os desperdícios gerados e causados pelo excesso de estoque. Bom, então como que a gente vai definir isso daí? Tem um modelo sugerido, que é o modelo do ponto de reposição. O que é esse ponto de reposição? É aquela famosa pergunta: quando comprar? Quando abastecer, reabastecer o estoque? Esse modelo aqui, ó, nós temos no gráfico nível de estoque, no eixo vertical, e no eixo horizontal o tempo. E aqui uma curva de abastecimento, de reabastecimento. Então, podemos perceber que o produto chegou aqui num determinado ponto, chegou quase no final, foi reabastecido, houve o consumo da demanda específica do processo, outro ponto de reabastecimento e outro consumo. Então, aonde que é interessante comprar novamente? A gente precisa saber identificar o chamado ponto de reposição, que é esse ponto de reposição BR aqui, ó, identificado por essa linha tracejada. Como que a gente vai identificar? Sabendo principalmente qual que é o lead time. O que é o lead time? É o tempo decorrido desde a colocação de um pedido até que o material esteja disponível para utilização dentro da empresa. Então, é aquele famoso tempo de entrega, ou seja, a empresa sua colocou o pedido hoje, já entregou para o fornecedor hoje, depois de quantos dias esse material vai estar aqui na minha empresa, no meu estoque. Isso que é o lead time. Legal. Então, sabendo esse lead time, fica mais fácil da gente identificar esse ponto de reposição. Então, olha só, foi feito um ponto de reposição nesse determinado tempo e a taxa de demanda foi consumida esse produto. O que é essa taxa de demanda? É o quanto o produto é consumido. Você precisa adotar uma escala de tempo para poder fazer esses cálculos. Geralmente, a escala mais utilizada são os dias. Então, quantos dias de lead time e quantos dias que é a taxa de demanda? Por exemplo, uma taxa de demanda pode ser de 100 quilos por dia, 200 peças por dia, 400 litros por dia, vai depender do quantitativo do seu produto. Então, uma vez você calculada a sua taxa de demanda, tá, e o seu lead time, você consegue, através dessa formulinha aqui, ó, identificar o ponto de reposição. O ponto de reposição vai ser igual o quê? A taxa de demanda vezes o lead time. Ou seja, vai te dar um valor específico aqui, ó, nesse ponto. O que simboliza isso daqui? Quantos quilos, litros, enfim, você tem em estoque daquele produto, chegou nesse determinado valor de estoque, é o tempo que você precisa gerar um novo pedido. Então, dessa forma, você vai conseguir criar os seus modelos aí de ponto de reposição para fazer o gerenciamento melhor do seu estoque. Bom, mas quanto comprar, qual é o tamanho do lote? Olha só a diferença. Se nós comprarmos em grande quantidade, legal, aqui nesse gráfico ó, nós temos uma reposição, aqui repôs, teve o consumo, chegou aqui no ponto de reposição, fez o pedido, chegou nesse momento, chegou uma nova reposição e um novo consumo. Então, tivemos duas compras nesse intervalo de tempo, ou seja, tivemos poucos pedidos. Né? E o custo logístico também para transportar 2 fretes. Porém, a alta quantidade de produtos me demandou uma alta quantidade de estoque de armazenamento. Estoque também custa dinheiro. E dinheiro, espaço físico dentro da empresa é caro, como a gente já falou, e o custo de armazenamento e os riscos também são caros. Então, nessa situação, a gente está comprando grande quantidade de produto e fazendo poucos pedidos. Já nessa situação ao lado aqui, ó, lotes muito baixos. Podemos perceber aqui que a gente está pedindo pouca quantidade do produto. Identificamos aqui um ponto de reposição e pedimos poucas quantidades. Opa, reduzimos o custo de armazenamento do produto. Legal. Só que aumentamos o custo de pedido. Para se fazer pedido interno na empresa, esse pedido tem um custo. Aqui nós fizemos 2 pedidos. Aqui nós estamos fazendo 8 pedidos. Aqui nós tivemos 2 fretes. Aqui nós temos 8 pontos de reposição, ou seja, nós temos 8 fretes. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para definir o lote econômico, que vai variar, a gente já vai chegar lá de acordo com o produto, de acordo com cada situação. Para cada produto tem um determinado lote econômico. Então, não é muito interessante a gente comprar lotes
grandes quantidades, porque vai gerar alto custo de armazenagem, e também em pequenas quantidades, porque vai gerar muitos pedidos, consumir muito tempo de compras, e também consumir muitos fretes. Vamos conseguir identificar qual que é o melhor quantitativo do produto para a gente poder pedir isso daí. Bom, então vamos entender aí como calcular e chegar num valor específico para a gente determinar a quantidade do lote por ano. Nós temos aqui a formulinha do custo total, que é o CD. O custo total é o custo de armazenamento e o custo de fazer pedidos, que é o CP, ou seja, custo de armazenagem CA, custo de pedidos CP. Custo de armazenagem, o que está incluso aqui? Ó? É o estoque médio versus o custo de armazenamento unitário. O que é esse estoque médio? É o quanto você tem em média aí do estoque. Geralmente, em média anual, a gente leva em consideração uma média anual. Por que anual? Para efetivar os produtos que tenham uma certa sazonalidade. Se você pegar uma média menor que anual, você pode ter uma variação, principalmente com produtos sazonais, porque em um certo momento a venda é muito, num determinado momento do ano a venda é muito baixa, o estoque é muito baixo. Então, a linha de tempo é feita numa linha anual. Então, esse estoque médio anual e o custo de armazenamento unitário. Está aqui, ó. Depois, o custo de fazer pedidos, que é o número de pedidos feitos, ou seja, a demanda versus o tamanho do lote, e o custo do pedido unitário, que é o CF. Aplicando essa formulinha aqui, ó, nós chegamos aqui ao custo total. Vamos ver, então, nessa tabela aqui, como utilizar. Para esse exemplo aqui, ó, eu tenho um custo de pedido de R$20. Tá? Ou seja, custa emitir o pedido de compra R$20. O que está incluso nesses R$20? É um rateio, né? O salário do comprador, o custo da licença do software que ele usa para fazer o gerenciamento de compras, os gastos fixos de energia, água, luz, tudo de certa forma rateado ali para aquela pessoa. Né? Então, é feito esse custo, depois pega esse custo e divide pela quantidade de pedidos que ele criou. Então, obviamente, quanto maior a quantidade de pedidos ele criar, vai abaixar o custo. Se ele criar poucos pedidos, o custo vai ser um pouco mais alto. Então, em média aqui anual, para esse modelo aqui, custa R$20 um pedido. Depois, temos aqui CE, que é o custo de estocagem. Quanto custa estocar aquele produto, né, por ano no meu estoque? Uma quantidade dele. Né? Então, a quantidade unitária daquele produto no meu estoque, se ele ficar um ano, custa R$2. O que simboliza esses R$2? O custo de estocagem, que é o salário das pessoas que trabalham no estoque, a manutenção do local, a conservação, né, as operações, entre outros. E o DA? DA é a demanda anual. Tá? No meu ano, qual é o consumo anual desse produto? 8.000 itens. Então, colocando isso daqui naquela formulinha, ó, a gente vai ter aqui o CA, que é o CE vezes L2, dividido por 2, e o CP, que é o CF vezes DA, dividido por L. Vamos voltar lá na formulinha para a gente identificar aqui ó, o CA e o CP na fórmula. Que vai dar aqui o custo total CA mais CP. Voltando, está aqui, ó, custo total CA mais CP. Então, o CA, o que é o CA? É o tamanho do lote dividido por 2 vezes o custo unitário de armazenagem do produto. E o CP? A demanda anual, está aqui que são os 8.000, dividido pelo tamanho do lote, né, o lote mínimo que você vai comprar do fornecedor, vezes o CF, que é o custo de fazer o pedido. Então, legal. Colocando tudo aqui na formulinha, né, a gente calculando aqui o CA, calculando aqui o CP, a gente tem o custo total para fazer a compra daquele determinado lote. Tá? Então, o tamanho do lote varia o custo da compra. Se nesse produto aqui nós comprarmos 10 itens, vai custar aqui ó, R$16.000. Vamos chegar nesse consenso. Se nós comprarmos aqui 50 itens, vai gerar um custo interno de estoque e de pedido, entre outros, 3.250. Se comprarmos 100, 1.700. Se comprarmos 150, 1.270. Está vendo que estava baixando o preço. Né? Até a gente chegar no fator ideal aqui. Ó. Se nós comprarmos 400 vezes o tamanho do lote, vai ter um custo total de R$800.
Se eu comprar 500, o custo já começa a aumentar, já vai para 820. 600 aumenta também, 867. 700, 929. Então, olha só que interessante. Essa formulinha aqui que a gente aplicou aqui em cima, voltando aqui no slide anterior, essa fórmula aqui, ó, ela nos dá aquela curva de acordo com o tamanho do lote. Tá? Então, a gente vai variar aqui ó, o tamanho do lote, vai variar aqui também o tamanho do lote. Está aqui ó, o tamanho do lote, fazendo várias simulações para conseguir chegar no ponto desejado de lote econômico. Isso que é chamado lote econômico. Então, a minha empresa vai comprar quanto desse produto? De acordo com essa tabela aqui, um lote de 400 unidades. Tá? Perante aqui o consumo anual, os custos de pedido, né, o custo de estoque unitário para aquele específico produto. Tá? Isso daqui não. O ideal é que as empresas fazem para cada produto, porque cada produto tem, né? Um pouco a diferença aí, pouca diferença, mas tem, né? Com relação aos custos também, de custos de pedido, com relação aos custos de estoque. Então, olha só que interessante. O tamanho ideal que a gente achou foi 400. Esse 400 aqui vai simbolizar a quantidade de pedido mínimo, ou seja, chegamos agora aqui no nosso lote econômico. Bom, legal, pessoal. Então, nós conseguimos identificar o tamanho do lote econômico através dessa fórmula aqui. E traçando essa fórmula aqui no gráfico, nós conseguimos identificar que o custo, voltando aqui, ó, o custo de armazenamento e o custo de fazer pedidos, o custo anual de pedidos, eles são funções que uma cresce com relação à quantidade do tamanho do lote. Obviamente, aqui, ó, quanto maior o lote, maior o custo de armazenagem desse produto. A outra, o custo de pedidos, ela decresce com relação ao tamanho do lote. Porque se eu estou comprando lote pequeno de 10, eu vou ter que comprar muitos lotes de 10 para suprir minha demanda. E vai gerar um custo muito alto de pedidos. Se eu estiver comprando, na outra situação, um lote de 800, ou seja, o custo de compra de um lote de 800 vai me dar grande quantidade de produto. Eu não vou precisar fazer compras constantes, porque eu já estou comprando grande quantidade. Então, o custo de pedido cai. Então, elas são duas funções inversamente proporcionais entre si. Ou seja, enquanto uma tem a tendência de queda, outra a tendência de alta. E o ponto de intersecção dessas duas funções é onde vai dar o lote econômico, ou seja, o quantitativo unitário, né? A quantidade de unidades necessárias, aonde é o melhor ponto econômico e viável de consumo de compra. Então, a gente pode perceber que o lote econômico é uma ferramenta que vai nos dar uma diretriz, vai dar um posicionamento de quanto comprar. Lembrando que isso tem que ser feito para cada produto, porque cada produto tem um custo específico. E a empresa tende só a ganhar aí com a utilização dessa ferramenta. É uma ferramenta para auxiliar bastante aí no gerenciamento de estoques.